Prezados alunos de Biologia 3 dos cursos técnicos integrados, essa é a videoaula 3 e última do conteúdo de modificações da primeira lei de Mendel. E eu deixei para essa última videoaula para a gente falar de um assunto que vocês geralmente gostam bastante, que são os tipos sanguíneos ABO. Tá? Não falaremos aqui do tipo sanguíneo positivo e negativo. Por quê? Porque os tipos sanguíneos ABO, eles são controlados por um gene e seguem a primeira lei de Mendel. Porém, é um gene que tem mais de 2 alelos. Portanto, cai naquela última categoria que a gente terminou a videoaula 2 falando, de características que apresentam alelos múltiplos, serialélica ou polialelia, tá? E o tipo sanguíneo, o fator RH positivo e negativo, é uma característica mendeliana comum. Tem um alelo positivo, um alelo que determina o negativo, o alelo do positivo domina completamente o negativo. Mas para a gente avaliar o tipo sanguíneo completo, composto pelo fator RH mais o sistema BO, aí a gente vai estar falando de 2 genes, 2 características. E aí não cabe para a primeira lei de Mendel, vai ficar para a gente discutir na segunda lei de Mendel, depois que a gente passar a prova 2, tá? Então, aqui hoje a gente vai falar só do tipo sanguíneo controlado pelo gene que determina o sistema ABO, tá? Como vocês sabem, existem 4 tipos sanguíneos na população humana. A gente tem o tipo sanguíneo A, o tipo sanguíneo B, o tipo sanguíneo AB e o tipo sanguíneo O, tá? Desconsiderando todos eles com fator RH positivo ou negativo, tá? E o que determina, Rafael, esses tipos sanguíneos A, B, AB e O? A presença nas hemácias, que são células vermelhas do sangue, os eritrócitos, de antígenos. A presença, o tipo ou a ausência desses antígenos nas hemácias. E o que é esses antígenos que as hemácias têm? São alguns tipos de carboidrato com uma estrutura típica que estão no glicocálice das hemácias. Rafael, nem lembro mais o que é glicocálice. Glicocálice é uma estrutura associada à membrana plasmática, nesse caso a gente está falando da membrana de hemácia, formada por carboidratos que estão externos à bicamada lipoproteica, tá? Então, esse glicocálice, ele tem uma estrutura de carboidratos lá, e esses carboidratos nas hemácias, alguns deles são antígenos. Então, temos hemácias com antígeno A, hemácias com antígeno B, né? Então, a pessoa que só tem hemácias com antígeno A, ela é do tipo A. Pessoas que têm a hemácia só com os antígenos B, têm antígeno B. Como você sabe, o nosso sistema imunológico, e agora eu estou falando dos glóbulos brancos, eles têm a capacidade de produzir anticorpos, que são proteínas, que combatem tudo aquilo que é estranho, que é diferente. Por exemplo, vírus, bactérias e outras proteínas diferentes ao nosso organismo. E aí a pessoa que tem antígenos do tipo A nas suas hemácias, ela produz anticorpos contra um antígeno diferente, que é o B. Então, pessoas do grupo sanguíneo A produzem anticorpos anti-B. Assim como pessoas do grupo sanguíneo B, que têm nas suas hemácias apenas os antígenos B, produzem lá nos seus glóbulos brancos os anticorpos contra o que é diferente, anticorpos anti-A. Beleza? Bom, entretanto, nós temos pessoas que nas hemácias têm tanto proteína antígeno A, como também, ao mesmo tempo, proteína com antígeno B. O que é isso daqui? Tem gente que já sabe. É uma relação de codominância. Muito bem. Existe uma relação de codominância, então, entre a proteína A e a proteína B, porque as duas se manifestam ao mesmo tempo, tá? E aí, a pessoa que tem nas suas hemácias os 2 antígenos, A e B, ela é do tipo sanguíneo AB. Como ela tem os 2 antígenos, para ela não tem nada diferente. Portanto, pessoas do tipo sanguíneo AB não produzem anticorpos nenhum. Nem anti-A, porque ela tem antígeno A, e nem anti-B, porque ela também, a pessoa AB, tem antígeno B. E por último, existem pessoas na população que não têm antígeno nenhum nas suas hemácias. As hemácias das pessoas que não têm antígeno nenhum, nem antígeno A, nem antígeno B, são as hemácias das pessoas do grupo sanguíneo O. E óbvio, né, gente? Se a pessoa do grupo sanguíneo O não conhece o antígeno A, porque não tem, e não conhece o antígeno B, porque não tem, essa pessoa é capaz de produzir anticorpos anti-A e anti-B. Ela produz os 2 tipos de anticorpos,
Porque para ela, os antígenos A e B são coisas estranhas, são coisas diferentes, tá? Isso a gente falou de quê, gente? De manifestação de fenótipos. Mas, Rafael, o que controla o tipo sanguíneo dos seres humanos? Um gene com 3 alelos, que tem entre seus alelos relações, como vocês já devem ter imaginando, de codominância, mas também existe relações de dominância completa entre eles. Então, por que eu deixei essa aulinha aqui para o final? Porque a gente agora vai misturar tudo que a gente estudou. Vamos ver. O gene I controla o tipo sanguíneo ABO. E o gene I, ele tem 3 alelos na população, tá? Então, o sistema ABO, ele é uma característica mendeliana porque ele é controlado por um único gene, o gene I. Mas o gene I tem 3 alelos na população. O alelo Izão A, o alelo Izão B e o alelo Izinho. Entre esses alelos, nós temos relações de codominância e relações de dominância completa, a saber, o alelo Izão A e Izão B tem relação de codominância, então um não domina o outro. Entretanto, quando eles estão juntos num heterozigoto Izão A e Izão B, o indivíduo expressa as duas proteínas, a proteína A, antígeno A, e a proteína B, antígeno B. Fenótipo desse indivíduo heterozigoto, vocês já sabem, é o tipo sanguíneo AB. Entretanto, tanto o alelo Izão A domina completamente o alelo Izinho, quanto o alelo Izão B também domina completamente o Izinho. E aí, nesse caso, a presença de Izão A, Izinho, determina que a proteína A é produzida, Izão B, Izinho, determina que a proteína B é produzida. O indivíduo, para não produzir nenhum antígeno, nenhuma proteína nas suas hemácias, vocês já sacaram, ele tem que ser Izinho, Izinho. Então, diante desses alelos do gene I, quais são os genótipos possíveis? Vamos lá. O indivíduo pode ser, lembrando que o genótipo é composto por apenas 2 alelos nos indivíduos diploides, como é o caso do ser humano. Então, o indivíduo pode ser Izão A qualquer coisa, porque pode ser Izão A ou Izão A Izinho. Izão B qualquer coisa, que o indivíduo pode ser Izão B ou Izão B Izinho. O indivíduo pode ser Izão A, Izão B, e o indivíduo pode ser também homozigoto para o Izinho. Izinho, Izinho. O alelo Izão A determina a produção do antígeno A, como o próprio nome diz. O alelo Izão B determina a produção do antígeno B. E o alelo Izinho sem antígeno. Reforço que o Izão A domina o Izinho completamente. O Izão B domina o Izinho completamente, mas entre Izão A e Izão B não tem dominância, é codominância. Se os dois estão presentes, teremos a expressão de antígeno A e B ao mesmo tempo. Como que fica, então, a relação dos fenótipos e genótipos com os antígenos nas hemácias e os anticorpos, também chamados de aglutininas? Observem essa tabela, vou apagar as minhas anotações para a gente entender melhor. Vejam, então, que nós temos 3 fenótipos, como eu já tinha falado. Pessoas com tipo sanguíneo A, pessoas com tipo sanguíneo B e pessoas com tipo sanguíneo AB e O. Quais são os genótipos possíveis para uma pessoa do tipo sanguíneo A? Ela pode ser homozigota, Izão A, esqueçam esse zinho aqui, pelo amor de Jesus, tá? Ou ela pode ser heterozigota, Izão A, Izinho. Por que, Rafael? Porque o Izão A domina o Izinho. Então, se a pessoa tem um alelo Izão A e um alelo Izinho, ela produz antígeno A. Então, ela é do tipo sanguíneo A. Os antígenos que ela produz são um A e os anticorpos que ela produz são anti-B. Ela é do tipo sanguíneo A. Pessoas do tipo sanguíneo B ou são Izão B, homozigotos para o alelo Izão B, ou são heterozigotas, Izão B, Izinho. O alelo Izão B também domina completamente o alelo Izinho. A pessoa só produz antígeno B nas suas hemácias e, obviamente, produz o anticorpo, a aglutinina anti-A, tá? Pessoas que têm o fenótipo grupo sanguíneo AB são obrigatoriamente heterozigotas Izão A e Izão B. Aqui não existe relação de dominância entre os alelos, é codominância. O antígeno A e o B são expressos juntos nas hemácias. A hemácia tem os 2 antígenos. Por isso que a pessoa é do tipo AB.
como ela tem os dois antígenos, para ela nada é diferente. Ela não produz anticorpos, não produz aglutininas. Pessoas do tipo sanguíneo O são obrigatoriamente homozigotas para o alelo recessivo izinho. Portanto, o genótipo é izinho-izinho. Elas não têm nenhum antígeno nas suas hemácias, então elas não têm nem antígeno A nem antígeno B. Para elas tudo é diferente. Então elas produzem anticorpos anti-A e anti-B, tá? Então, agora, você sabe quais são os genótipos possíveis de acordo com o grupo sanguíneo, de acordo com o fenótipo. E aí, agora, você tem uma ideia de como ficam as relações de doação de sangue. Por quê? Pessoas do tipo AB, como elas não produzem nenhum anticorpo, elas podem receber sangue do tipo A, elas podem receber sangue do tipo B, elas podem receber também sangue do tipo O, tá? Por quê? Porque a pessoa do tipo sanguíneo AB, ela não produz nenhum anticorpo. O anticorpo, ele combate o que é diferente e gera reações de rejeição. Pessoas do tipo AB não têm anticorpo nenhum, portanto, podem receber sangue de todos os grupos sanguíneos. É por isso que pessoas do tipo AB são chamadas de receptores universais. Por quê? Porque pessoas do tipo AB recebem de todos os grupos sanguíneos. Pessoas do tipo A recebem do próprio tipo A, porque elas têm anticorpos anti-B. Então, elas não podem receber de ninguém que tenha o antígeno B. Quem tem antígeno B? Pessoas do tipo sanguíneo B e também pessoas do tipo sanguíneo AB. Então, a pessoa do tipo A recebe de pessoas do tipo A e também pode receber de pessoas do tipo O, porque a pessoa do tipo O não tem antígeno nenhum, então não gera nenhuma reação com os anticorpos anti-A. Pessoa do tipo B, como vocês já sacaram, também vai poder receber de outras pessoas do tipo B e também de outras pessoas do tipo O. Porque a pessoa do tipo B tem anti-A, anticorpo anti-A. Então, ela pode receber de todo mundo que não tem antígeno A. Quem tem antígeno A? Pessoas do tipo A e pessoas do tipo AB. Pessoas do tipo B não têm antígeno A, pode doar para B. E pessoas do tipo O não têm antígeno nenhum, pode doar para B. Tranquilo? E, Rafael, as pessoas do tipo O, bom, ela tem os dois anticorpos, então ela não pode receber de ninguém que tem A, antígeno A, e nem de ninguém que tem antígeno B. Quem tem antígeno A? Pessoas do tipo A e pessoas do tipo AB. Quem tem antígeno B? Pessoas do tipo B e pessoas do tipo AB. E o O só pode receber de O. Por isso que o tipo O tem relações aí com dificuldade, às vezes, dependendo da população, de encontrar sangue compatível, porque as possibilidades para o tipo O são restritas. Ele só recebe de pessoas que são do tipo O, que não tem antígeno nenhum nas suas hemácias. E como vocês perceberam, pessoas do tipo O doam para si mesmo, doam para pessoas do tipo A, para pessoas do tipo B e para pessoas do tipo AB. É por esse motivo que as pessoas do tipo O doam para todos os grupos sanguíneos e são chamadas de doadoras universais. Tranquilo? Bom, gente, para concluir, vou contar para vocês uma treta, uma fofoca, tá? Vocês devem conhecer Charles Chaplin, né? Charles Chaplin foi um grande ator que viveu aí, né, nos anos de 1960, né? Era um ator de cinema, produziu muitos filmes, né? É muito discutido também nas aulas de história, principalmente quando a gente fala da questão do Fordismo, né? Aí vocês conversam com o professor de história sobre esse assunto. Mas aqui na biologia, o que acabou acontecendo? Charles Chaplin, ele estava lá trabalhando no cinema, uma pessoa famosa, e acabou se envolvendo em um caso de suspeita de paternidade. Então, Charles Chaplin parece que teve um caso com uma pessoa, uma mulher, que se chamava John Barry, durante a gravação de alguns dos seus filmes, e John Barry, durante esse relacionamento, acabou ficando grávida de uma menina chamada Carol, tá? E aí, John Barry, considerando que Charles Chaplin estava se tornando famoso, ela questionou a paternidade, afirmando que Charles Chaplin era o pai da criança, né? Então, observem que o sistema ABO, que já era possível de se tipar, sabendo o uso, né, dos anticorpos com o sangue da pessoa, a gente já sabia qual era o tipo sanguíneo lá em 1959. Então, Charles Chaplin foi acusado de ser o pai, o suposto pai da Carol, que é a filha da John Barry, e o juiz que estava julgando o caso recebeu de 3 patologistas
né, exames de tipagem sanguínea. Da seguinte maneira, observe. Charles Chaplin foi tipado com o tipo sanguíneo O. John Barry, a mãe, foi tipada com o tipo sanguíneo A. E Carol, a suposta filha de Charles Chaplin, foi tipada com o tipo sanguíneo B, ok? E aí, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem um heredograma aqui em cima, ó. Quadradinho representa o Chaplin, talvez. Bolinha representa John Barry e a criança, né? A bolinha de baixo representando a Carol. Dá um pause na videoaula e tenta ver. Você acha que o Charles Chaplin é o suposto pai, baseado no tipo sanguíneo? Pausa, faz e depois volta para a gente conferir. Você deve ter feito e chegou à mesma conclusão dos 3 patologistas que analisaram esse caso em 1900, em meados, né, dos anos de 1900. Né? Eles, todos os patologistas, testemunharam a favor do Chaplin. Chaplin não era o suposto pai da criança. Por quê? Vamos considerar, se John Barry, a mãe, é do tipo sanguíneo A, quais são os genótipos dela? Isão A ou Isão A, Izinho. São os 2 possíveis. Se Chaplin é do tipo sanguíneo O, ele só tem um genótipo possível. Izinho. Tranquilo? Bom, Carol é do tipo sanguíneo B. Ou ela é Isão B, ou ela é Isão B, Izinho. Como a mãe de Carol é do tipo sanguíneo A e Carol é do tipo sanguíneo B, aqui a gente consegue saber o genótipo certinho da John Barry e da Carol. Por quê? Se Carol fosse Isão B, obrigatoriamente um dos alelos Isão B teria que ter vindo da mãe. Como ela é do tipo A, como vocês já sabem, ela não tem alelos Isão B. Então, Carol não pode ter genótipo Isão B. Carol obrigatoriamente é Isão B, Izinho. Se John Barry, a mãe, é do tipo A e Carol é Isão B, Izinho, o único genótipo em que John Barry é do tipo A e enviou algum alelo para a filha é o genótipo Isão A, Izinho. Porque dessa forma, a John Barry continua sendo do tipo A que ela é e ela mandou para a Carol o alelo Izinho. Se ela tivesse mandado o A Carol ou era do tipo A ou do tipo B. Então, John Barry não é Isão A, ela é Isão A, Izinho. E mandou para a sua filha o alelo Izinho. Sobrou para a Carol, então, ter recebido do seu pai o alelo Isão B. Só que, como vocês podem ver, Charles Chaplin não tem alelo Isão B para mandar para a sua suposta filha. Ele só mandou o Izinho. E se pensarmos do outro raciocínio, tá? Se o Chaplin mandou o Izinho, o Isão B veio da mãe. Bom, John Barry, então, não seria a mãe. Houve uma troca de bebês na maternidade. Como isso foi descartado, fica claro que Charles Chaplin não tem chance nenhuma de ser o pai desta suposta criança. Geneticamente é impossível. Porém, lá nessa época, em 1960, as evidências genéticas não eram tão creditadas. Então, o juiz, mesmo de posse desses 3 laudos apresentados aí nos autos pelos patologistas, afirmando que biologicamente, geneticamente, Charles Chaplin não era o pai da criança, o juiz decidiu que ele era o pai e que tinha que pagar pensão para a Carol. Então, deu ruim para o Charles Chaplin, mas hoje a gente tem uma grande credibilidade no conhecimento genético e os laudos de paternidade baseados em exames genéticos, eles são extremamente bem aceitos pelos juízes em casos de dúvida de paternidade, que são julgados aí em todo mundo todos os dias, ok? É só um exemplo para a gente ilustrar um problema da vida real, para que vocês possam ver que genética é extremamente importante e tem uma aplicabilidade muito grande na nossa vida, tá? Com isso, então, a gente conclui mais uma videoaula de mais um conteúdo. A prova 2 está chegando, ela vale 9 pontos e ela vai englobar toda a matéria de genética, começando com a introdução à genética, primeira lei de Mendel,
proporções, probabilidades, padrões de herança autossômico recessivos e dominantes, e todas essas modificações da primeira lei que a gente estudou, dominância incompleta, codominância, pleiotropia, alelos múltiplos ou polialelia também. É muita matéria. Então, façam a lista de exercício, a lista 2, que já está no Moodle para todas as turmas. Postem dúvidas no fórum, que eu e a Ludmila estaremos respondendo, e na semana da prova teremos aulas online para tirar dúvidas. Então, tente fazer um esforço para participar de pelo menos uma aula online, levando as suas dúvidas ou acompanhando a explicação das dúvidas dos colegas. É uma boa oportunidade de aprender, tá? Bons estudos para vocês e até breve.